Vamos lá. Verso para memorizar. E tende por salvação a benignidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Segundo Pedro 3, 15 e 16. Ok. Título da lição? Lidando com passagens bíblicas difíceis. Ok. Eu não sei se fui só eu ou se vocês também perceberam isso. A lição tem o título Lidando com passagens difíceis, mas o que a lição não trouxe foi as passagens difíceis. Foi Sim, só eu que percebi isso? deu uma assustada quando a gente viu o título, aí depois a lição meio se auto-explicou. Ou seja, a lição ela não apresentou os textos difíceis dos quais ela falou. Então, qual é o objetivo da lição? Para a gente entender esse dilema que se formou aí. Na realidade, a lição tem uma preocupação central, que é mostrar o que a gente faz quando se depara com passagens difíceis. Primeira questão. A segunda é por que existem passagens que ofertam dificuldades na Bíblia. Portanto, a preocupação da lição dessa semana, a preocupação central da lição dessa semana tem a ver com esses dois aspectos. O método, a metodologia de abordagem ou de aproximação do texto bíblico quando a gente se depara com alguma dificuldade, e, em segundo lugar, por que certas dificuldades aparecem no texto. Nesse sentido, a lição é bastante simples. Talvez ela seja uma lição que dá um refresco em termos da complexidade do estudo das lições anteriores, as 4 ou 5 lições anteriores que a gente estudou. Nesse sentido, ela traz para a gente uma certa tranquilidade, um momento de tranquilidade no estudo. É uma lição bastante simples, são lições bem objetivas, 5 liçõezinhas bem objetivas para a gente lidar com as questões dos textos de alguma dificuldade. Bom, vamos a elas. Vamos a essas questões. A primeira questão que a lição traz à tona é a existência de contradições no texto bíblico. Existem contradições na abordagem bíblica e essas contradições implicam em acusações. Acusações de céticos, acusações de várias pessoas com respeito à legitimidade do texto. Ou seja, se o texto bíblico é realmente confiável, uma vez que existam contradições espalhadas por toda a Bíblia. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa questão das contradições, elas não são um problema, aliás, são uma coisa bastante esperada no texto bíblico. Se não houvessem contradições no texto bíblico, eu diria que o texto bíblico não é confiável. A existência de contradições é exatamente o que me dá a tranquilidade de ler o texto e confiar no texto. E aí talvez você me pergunte, mas por que isso? Por razões óbvias. Nós estamos aqui em várias pessoas na tela, em várias pessoas assistindo a lição. Aqui nesse momento estamos aí com 19 conexões, ou seja, deve ter aí umas 22, 25 pessoas. Se cada um de nós observasse um fato, observasse um evento, observasse algum tipo de acontecimento, e se esse acontecimento fosse observado de posições diferentes, qual seria a consequência disso? E eu perguntasse para cada uma das 25 pessoas o que ocorreu. O que provavelmente aconteceria é que nós teríamos 25 relatos diferentes do mesmo acontecimento. Nós teríamos 25 versões diferentes de um mesmo fato. Nenhuma delas igual. Se acontecessem duas versões idênticas de um fato, eu diria que essas duas pessoas se conversaram antes de me responder a pergunta. De alguma forma, houve uma orquestração na resposta ou um ensaio para a resposta. Porque o esperado, o natural, seria que a gente teria 25 respostas diferentes. Se eu demorasse um pouco mais de tempo para perguntar de novo a respeito do mesmo evento, eu teria não só as 25 versões diferentes iniciais, mas eu teria mais de uma versão da mesma pessoa. Porque cada vez que a pessoa fosse me contar o fato, ela ou lembraria de algo novo,
ou omitiria algo que ela esqueceu. O que significa que as versões nunca seriam iguais sobre os mesmos fatos. A legitimidade de um relato, para ele se sustentar como um relato válido, está exatamente no fato de existirem contradições. É isso que mostra que a Bíblia é um livro legítimo. Portanto, há um problema quando as pessoas fazem acusações num ceticismo barato ou superficial de que não creem no texto porque o texto tem contradições. Na realidade, elas se esqueceram do fato de que são seres humanos relatando um evento. Há uma questão aí, que é a segunda grande preocupação sobre contradições no texto. Então, esperar contradições é natural. Se não existissem, o texto não era legítimo. A pergunta é aonde essas contradições estão. Na Bíblia, a gente não vai encontrar contradições temáticas nos textos bíblicos. A gente vai encontrar contradições tópicas no texto bíblico, que são contradições de percepção dos eventos, e não contradições dos eventos. Vou usar um exemplo, tem vários que a gente pode usar. Os evangelhos são os mais ricos elementos de contradições. Ou seja, não existe lugar na Bíblia que tenha mais contradição do que os evangelhos. Por uma razão básica. São 4 escritores diferentes. 2 deles conviveram com Jesus por 3 anos e meio. 2 deles não. 3 deles conheceram Jesus. 1 deles não. Mas os 4 estão apresentando versões da mesma história. O que eu espero de 4 relatos diferentes da mesma história? Contradições. Pega lá um evento, talvez o mais clássico dessas contradições, que é o evento da multiplicação dos pães. Há 2 multiplicações de pães relatadas nos evangelhos. Pega a primeira delas, e o primeiro grande relato de multiplicação de pães e peixes, e observa a forma como esse relato é dado pelos evangelistas. Um deles vai dizer para a gente assim: eu observei e tinha lá uma multidão enorme de pessoas que foram alimentadas naquela encosta de montanha às margens do Mar da Galileia. O outro vai dizer assim: tinha 3.000 homens, fora mulheres e crianças. E o terceiro vai dizer: tinha mais de 5.000 pessoas. Qual dos 3 está certo? O que disse que tinha uma multidão, o que disse que tinha mais de 5.000, ou o que disse que tinha 3.000 homens, fora as mulheres e crianças? Os 3 estão certos, porque ninguém contou. Ninguém foi anotando presença e picotando o cartãozinho: pega pão, pega peixe, pega pão, pega peixe. Isso não aconteceu. Os 3 olharam a multidão e descreveram o que viram. A pergunta é: a parte importante do relato é quantas pessoas estavam lá, ou se aconteceu a multiplicação dos pães e peixes? Num dos relatos, você vai ver que houve uma coleta ao final que juntou 12 cestos. No outro relato, vai ter que sobrou pão e peixe. Qual é a parte importante? Quantos pães e quantos cestos juntaram, ou se sobrou pães e peixes? Percebe, uma coisa é o tema, houve uma multiplicação e houve sobra. A outra coisa é o detalhe da descrição. O detalhe da descrição, ele é a percepção do autor, que é o que me mostra que Deus não pegou a mão do autor bíblico e foi num processo de indução direta ou num processo de abduzir o autor, fazendo o relato. Não há esse processo de transcrição no relato. Há um processo de descrição do relato. Portanto, a gente vai encontrar contradições na Bíblia e deve encontrar. A questão é se a Bíblia tem contradições temáticas, ou seja, se eu encontrasse um autor dizendo a alma é imortal e encontrasse um outro autor dizendo não existe imortalidade, então eu teria um problema de confiabilidade da Bíblia, porque eu não saberia em que acreditar. Se eu tivesse um autor dizendo guarda o sábado e outro autor dizendo guarda o domingo, eu teria um problema na Bíblia. Eu não saberia a quem respeitar. Mas você não vai encontrar isso no texto bíblico. E, portanto, o primeiro elemento
importante nessa visão mais ceticista do texto é a gente entender que o texto bíblico ele tem uma integridade temática, uma integridade doutrinal, do começo ao fim da Bíblia. O que nos leva às outras lições, às outras abordagens de lições que a gente tem. Na terceira via dessas abordagens, tem o que a lição de segunda-feira propunha para a gente, que é como é que eu chego para perto do texto? Por que eu procuro a Bíblia? E de que jeito eu procuro essa Bíblia para estudar? E aí a lição propõe, o autor da lição propõe duas questões. A sinceridade com que eu chego perto do texto e abordo o texto, e o cuidado que eu tenho ao abordar o texto bíblico. Esses dois elementos têm a ver com o meu posicionamento diante do texto. Se eu estou me posicionando diante do texto como aprendiz ou como quem sabe. Se eu me posicionar diante do texto como quem sabe, fatalmente eu vou escorregar em especulações, em apresentações diretivas de interpretação, que uma vez ou outra vai me tirar da centralidade do tema do texto, vai me tirar da centralidade do significado do texto. E essa arrogância de se colocar diante do texto como quem sabe, me elimina possibilidades de aprendizados no texto. E, consequentemente, cria verdades que nunca estiveram lá. Verdades pessoais ou verdades particulares que eu projetei sobre o texto. Isso somado à questão das emoções humanas, da necessidade de autossustentação de verdades, cria problemas os mais variados sobre o texto bíblico. E aí uma das advertências que a gente tem sobre textos que ofertam alguma dificuldade é se eu me deixo levar pelo texto enquanto aprendizagem ou se eu quero resolver o texto no sentido de dizer qual é a verdade que o texto diz. E, portanto, uma abordagem de sinceridade e cuidado, porque eu estou pisando em terra santa ao olhar para o texto bíblico, é uma das posturas do aprendiz. O que nos faz compreender a próxima abordagem, que é a humildade. Ou seja, quem chega diante do texto com sinceridade, com um coração aberto para aprender, e com o cuidado de que está pisando em terreno santo, tem uma postura humilde diante do texto, que é a postura de quem entende que nunca chegará à compreensão total, mas nunca abandona o papel do aprendiz. Que é uma das coisas fantásticas sobre o texto bíblico. Você pode ler o texto bíblico quantas vezes você quiser e quantas vezes você lê o texto são vezes em que você aprenderá coisas novas. Esse é um aspecto do desenho de aproximação do texto. Uma vez que eu perceba que tantas quantas vezes eu chego perto do texto e eu aprendo coisas novas, tem uma questão por trás disso. A questão de que eu descubro que estudar a Bíblia delimita uma postura, que é a postura de determinação e paciência. Ou, em uma palavra só, perseverança. Estudar a Bíblia exige perseverança. Exige esforço. Exige exercício. Ou seja, a gente, ao se aproximar do texto, tem como paradigma do estudo do texto bíblico essa questão de que estudar a Bíblia dependerá do grau de perseverança ou do grau de determinação. Ou seja, quando você vai somando essas abordagens, o cuidado, a forma sincera do aprendiz, a humildade de entender que você não sabe todas as coisas e não compreenderá todas as coisas, te leva a uma determinação de que ainda assim eu continuarei buscando, continuarei estudando, continuarei cavando o texto, até que eu entenda. Com toda a paciência do mundo, a palavra paciência e a palavra perseverança são a mesma palavra na estrutura bíblica. E isso me leva a um último elemento, que é entender que nessa aproximação perseverante do texto, nessa aproximação paciente frente ao texto, determinada a aprender, com a humildade necessária, eu necessito de alguém para me ajudar. E esse alguém está em duas dimensões. O próprio texto, que é uma percepção de que a Bíblia se autoexplica, daí a perseverança no texto.
Quanto mais eu abordo a Bíblia, quanto mais eu varro textos diferentes da Bíblia, mais compreensão eu tenho, porque a Bíblia é um livro que se autoexplica, mas também com a presença de quem inspirou a Bíblia. E aí vem a parte metafísica do fenômeno. Aquele que chega perto da Bíblia com humildade para aprender depende daquele que inspirou. Portanto, a questão da oração e da presença do Espírito Santo na leitura do texto e no estudo do texto é o que garante que eu vou chegar às respostas. Como eu falei, o desenho da lição é muito simples, quase pragmático, no sentido de algumas perguntas eu tenho que fazer ao chegar perto da Bíblia. Por que eu estou estudando? Eu entendo o que é Bíblia? Eu entendo que cuidados e que nível de aproximação eu tenho que ter do texto? Eu entendo que eu não vou compreender na primeira leitura, nem na segunda, nem na quinta, nem na 10ª. A compreensão é crescente, ela é cumulativa. E quanto mais eu estudo, mais eu compreendo. E, por fim, eu entendo que eu não vou conseguir estudar sozinho, vou precisar de ajuda, seja a ajuda do próprio texto, seja a ajuda da inspiração. Quando você junta tudo isso, é que você entende por que o lidar com passagens difíceis às vezes leva pessoas tanto à descrença quanto ao estabelecimento de novas verdades ou novas crenças por abandonar algum desses perfis, alguma dessas posturas de aproximação. Portanto, a lição, na verdade, foi uma advertência para a gente de por que eu estou estudando a Bíblia, como é que eu estou fazendo isso e que determinação eu tenho para aprender. Quanto eu estou disposto a ter o coração aberto para aprender dela, para apreender dela, os elementos que ela apresenta. E nisso se resume a lição dessa semana de maneira bem simplificada. A segunda parte da lição não está na lição. E nesse sentido, eu queria abrir exatamente essa possibilidade, já que a gente tem tempo, para inverter o modelo. Em vez da gente ficar discutindo a metodologia, que se esgota rapidinho, como eu esgotei, é a gente exemplificar na prática isso. Todo mundo já se deparou em algum momento com alguma passagem difícil ou com alguma situação de sinuca de bico, em que a gente não conseguiu explicar direito um texto e fez algum embromation daquilo para explicar para alguém que nos emparedou com a Bíblia. Falou, não entendo isso, e a gente também não sabia explicar. Ou a gente tem as nossas próprias dúvidas que carrega sobre uma ou outra abordagem ou texto bíblico que a gente não consegue resolver. E aí eu queria aproveitar esse tempo nosso de lição, de escola, e fazer disso uma escola de fato. E agora a gente inverte a lição. Eu vou para o paredão e vocês se tornam os arguidores do paredão, os perguntadores do paredão. Que textos ou que situações da Bíblia em algum momento te puseram em dúvida ou dúvidas que você carrega e que de repente a gente juntos conseguiria resolver aplicando esses métodos, aplicando a estrutura do que está por trás desses métodos, que a lição tentou trazer para a gente. Ou seja, como é que a gente aplica isso aqui na prática em alguma dúvida ou alguma questão que a gente tem. Então, nesse contexto, está com vocês a bola. Quem tiver perguntas ou quiser brincar com algum texto, vamos fazer isso em cima das dúvidas ou das questões que vocês colocaram. Portanto, a partir de agora, está com vocês a lição. Alguém já se deparou com alguma dúvida, ou carrega alguma dúvida, ou tem algum texto de difícil interpretação que já se esbarrou? E queira compartilhar? Júlio, eu Diga. aqui, ó. Na realidade, eu não tenho mais a dúvida. Eu passei a entender e, para mim, não é difícil acreditar nisso, né? Mas para minha família ainda é, porque a minha família continua, eles são evangélicos, mas de outra denominação. É sobre aquela questão, a própria lição, ela fala lá na parte de sexta-feira, né? Como podemos responder a questão de Lucas 23, 43? É muito difícil isso aqui, tá? Compartilhe o texto. Então, Jesus teria dito ao ladrão que ele estaria no céu com o Senhor naquele dia, porque no verso realmente está uma frase inteira, sem pontuação nenhuma.
mas é muito difícil entender, explicar, não é entender, é explicar, Então, entendeu? vamos lá. Aí eu vou brincar, já que tu é professora como eu, vou brincar assim. A gente só entende de fato quando a gente é capaz de explicar. Uma coisa é eu acreditar, a outra coisa é eu entender. Eu só Então, entendo eu de passei a verdade quando eu sou capaz de explicar. Só para brincar com a frase, é só uma brincadeira com a frase. Assim, acreditar nesse texto é simples, no sentido da crença primária, porque a gente, ao ler a Bíblia várias vezes, a gente vai formando de maneira consolidada uma crença a respeito do todo da Bíblia. Por exemplo, a ressurreição, por exemplo, a vinda de Cristo, que nos dá a tranquilidade da crença nesse texto, para o que seria a interpretação correta desse texto. Agora, explicar é uma outra conversa. Porque explicar depende de eu entender o que estava por trás do texto, no sentido pleno. Então, vamos brincar com esse texto. A primeira brincadeira com esse texto interessante é a gente pensar: haveria na Bíblia, além das questões de contradições tópicas, erros de tradução nos textos bíblicos? Percebe? Uma coisa é eu ler o texto no original, a outra coisa é eu ler o texto traduzido. Há um ditado italiano bem comum sobre essa questão: tradutore traitore. Ou seja, quem traduz, trai. Nesse contexto de a gente aplicar essa abordagem, tradutor e traidor, quem traduz trai, é de se esperar que, ao longo dos anos, nas diversas traduções da Bíblia para línguas diferentes, a gente encontre um ou outro escorregão de tradução. Por que isso acontece? Traduzir um texto para uma outra língua oferta dificuldades de várias ordens. A primeira grande dificuldade é traduzir expressões típicas de uma língua, idiomáticas ou, de alguma forma, expressões que caracterizam a língua. Eu brincava agora há pouco, numa outra lição, a respeito disso. Imagina você traduzir para o inglês, para uma pessoa da cultura inglesa, rodou a baiana. A tradução é fácil, é só escolher as palavras e traduzir. Agora, explicar o significado na hora que se traduz é quase impossível. Você não consegue traduzir e reproduzir a explicação. Você vai ter que escolher algum termo conhecido daquela língua para tentar traduzir. Vou usar um outro exemplo. Como é que você traduz branco como a neve, no caso da limpeza do coração, nos textos que a Bíblia apresenta? Alvo como a neve. Para uma população que nunca viu neve, nem sabe o que significa isso. Por exemplo, tem uma das traduções bíblicas, eu até guardo ela aqui comigo, tem uma tradução bíblica para uma cultura da região das praias, daquelas regiões das praias lá no Oriente, numa região que nunca neva. E tem uma tradução bíblica numa versão de dialeto daquela região que traduz assim esse texto: branco como coco por dentro. Não pôs neve na tradução, pôs branco como coco por dentro. Não tem coco no texto original, nem por dentro do coco no texto original. Por que traduziu assim o texto? Porque é o único jeito do sujeito entender quão branco é. Poucas coisas são tão brancas como um coco no seu ponto. Assim como poucas coisas são brancas como a neve. Então, a tradução oferta esse tipo de dificuldade. É natural que também a tradução tenha escolhas de sinônimos. Você pega o portfólio de palavras para traduzir, tem uma escolha para fazer. Qual o significado que eu vou dar ao texto? Então, agora vamos lembrar, quem é que traduziu a Bíblia que você leu? Quem é que traduz esse texto? Se você olhar lá no início da Bíblia, tem o nome do tradutor. Ferreira de Almeida, né? Quem era João Ferreira de Almeida? Tem um título antes do nome dele na Bíblia. Padre João Ferreira de Almeida. Qual é a crença que um padre tem em 1600? Em 1680, quando ele traduz o texto? Percebe? Existe uma crença aí. Todos os padres daquela época acreditavam em quê? No inferno, no purgatório, no céu, no limbo. Essa crença está interiorizada no tradutor.
A gente não dicotomiza o sujeito, ele não sofre de dupla personalidade, ele não sofre de esquizofrenia, não é um psicopata, não é um sociopata, ele é um sujeito íntegro. O que ele crê é o que ele é. Quando ele traduz, é natural que isso se espelhe no texto. Então, ao traduzir esse texto, ele tem um problema. O texto no original está escrito assim: em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Esse é o texto original. Entre traduzir e pontuar um texto, existe o fator da escolha. Como é que eu pontuo um texto e como é que eu traduzo um texto? Ao traduzir o texto, além da escolha das palavras, ele vai ter que escolher como coordena essas palavras na frase para espelhar um conhecimento. E aí ele tem que escolher onde põe a vírgula. Ou onde ele põe as preposições, ou onde ele põe os advérbios, ou onde ele coloca os conectivos de uma frase. E aí teve duas abordagens para esse texto. Uma primeira abordagem clássica para esse texto foi incluir uma palavrinha no texto, que. Em verdade, te digo hoje, te digo que estarás comigo no paraíso hoje, ou que hoje estarás comigo no paraíso, depende da tradução que você pegar. Essa foi uma abordagem ao texto, não existe o que no original. A outra abordagem seria, em lugar do que, pôr uma vírgula. Em verdade, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. A outra abordagem seria colocar a vírgula depois do hoje. Em verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Para cada um desses elementos teria um significado totalmente distinto o texto. Quem tinha que fazer a escolha? O tradutor. Quem traduz, trai. Ao escolher a tradução, ele escolheu qual mensagem o texto dizia. Aí vem um problema. Nesse tipo de texto, a gente tem um problema, que é o problema de olhar o todo da Bíblia para verificar. Na Bíblia, estar no céu depende de quê? Percebe? Para ele escolher a tradução, ele tinha que ter feito essa pergunta. Para alguém ir para o céu, depende de que eventos? Ou de uma outra forma, quem morre vai para o céu? De acordo com a Bíblia. Eu tenho que fazer essas perguntas antes da tradução. João Ferreira de Almeida fez essas perguntas. Provavelmente ele fez para a sua própria crença. Se ele faz isso para a sua própria crença, o que acontece? Ele acredita que quem morre vai para o céu. Portanto, qual era a melhor tradução para o texto? Em verdade, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. A pergunta que não foi feita também por ele, por olhar para a sua própria cultura religiosa e não para o texto, e aí vem um dos problemas que a gente tem na interpretação bíblica. Eu tinha um professor que costumava dizer assim: uma boa interpretação depende de uma boa exegese, ou seja, uma boa hermenêutica depende de uma boa exegese. Ou, no português de 5ª ou 8ª série, uma boa interpretação de texto depende de seguir as regrinhas da professora. Contexto, etimologia, gramática, com todos os elementos dela. Se ele tivesse feito isso, se ele tivesse só analisado o contexto, ele já teria um problema. Vai um pouquinho mais à frente na história e olha a ressurreição de Jesus, contada por João lá no capítulo 20 de João. Se você olhar a ressurreição de Jesus lá no capítulo 20 de João, você vai perceber que Jesus se encontra com alguém no final da ressurreição, no evento da ressurreição. Lá no capítulo 20, na segunda parte do capítulo 20, vai dizer que ele encontrou com uma pessoa que estava lá na porta do túmulo chorando. Lembra disso? Quem é que ele encontra lá? Ele encontra com uma pessoa chamada Maria, e Maria não o reconhece. Aí ele chama Maria pelo nome, quando ela faz um pedido para ele: olha, onde você pôs o corpo de Jesus? Diz para mim, para pelo menos eu saber onde está. E aí Jesus chama ela pelo nome, Maria. Quando ele chama pelo nome, ela reconhece quem é e se atira aos pés dele, o abraça, e agora o choro muda de contexto, vira um choro de alegria. E ele diz uma frase para ela. Que frase está escrita aí? Vai e conta para os outros o que você viu. E aí o texto diz assim:
e não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ou esse texto mentiu, ou Jesus contou uma coisa furada para o ladrão na cruz, porque Jesus disse para o ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus não foi para o paraíso. Pelo menos não até domingo de manhã. Um dos dois mentiu. A outra coisa importante é que o ladrão não morreu naquele dia. Jesus morreu na sexta-feira, mas o ladrão não. Ué, porque o coisa foi quebrar as pernas dos... Porque eles estavam vivos. Então, eles foram acelerar a morte, como tipicamente se fazia nas mortes por conta de cruz. Ou seja, se o ladrão não morreu naquele dia e se Jesus morreu. Segunda coisa, se Jesus só foi encontrar com o Pai depois da ressurreição e depois de encontrar com Maria. Então, um dos dois contou uma história furada. Ou Jesus mentiu para Maria que ainda não tinha ido até o Pai, ou o ladrão na cruz não encontrou com Jesus no mesmo dia que morreu. Tem algum furo nessa história. Isso significa analisar o contexto, para você verificar se a tua interpretação do texto não está equivocada. A gente pode radicalizar isso mais ainda. A gente pode ir a Tessalonicenses, capítulo 4, e lá você vai encontrar um texto dizendo assim, que aqueles que dormem serão ressuscitados por ocasião da vinda de Cristo, quando, por um brado, pós o soar da trombeta, ele chamar todos à ressurreição. E o texto ainda garante que ninguém chega antes do que outro no céu, mas todos juntos serão arrebatados para encontrar Jesus nos ares, e então viveremos eternamente com o Senhor. Se esse texto estiver certo, então a gente tem um problema com o texto da questão do ladrão na cruz. O que a lição nos ensinou? Toda vez que você se depara com uma aparente contradição, e essa contradição for temática, o segredo é fazer o quê? Ampliar a leitura. Até você ter todo o contexto, todo o cenário montado para resolver o tema. E é isso que resolve a questão do texto de Lucas, no caso específico aí, da promessa feita ao ladrão. Okay. A gente pode ainda ampliar esse escopo lendo várias traduções diferentes da Bíblia. Na hora que você amplia o texto e vê várias traduções, isso também se resolve. Você vai perceber que outros tradutores traduzem esse texto de maneira diferente. O que significa que houve uma interpretação na hora de traduzir. Feito? Próxima pergunta. Uma pergunta aí, professor. Quando Jesus fala ali, né? Subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. Ele sobe naquele momento ali ou ele sobe só na sessão? Então, quando você fala em relação ao quê? Ao texto específico ou aos eventos de subir para o meu Pai? Não, a expressão que ele usa. Ele sobe naquele momento ou ele só sobe na ascensão mesmo? Ele sobe para encontrar Deus em dois momentos. Momento número 1, assim que ele ressuscita. Ele diz para Maria o quê? Ele diz para Maria que ele vai ao Pai. Ok? Mas acho que o português do Brasil naquela época era... Essa é a primeira referência que você tem ali. A segunda referência que você tem é a da ascensão. Por que eu sei que ele subiu quando ressuscitou? Porque Apocalipse descreve a cena. Se você for Apocalipse capítulo 5, você vai ver João assistindo exatamente essa cena. Você abre lá, capítulo 5 de Apocalipse, a primeira parte diz assim: e vi assentado no trono um que tinha na mão direita um livro selado por dentro e por fora com 7 selos. O texto continua dizendo que aparece um anjo forte que proclama a todo o universo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E a resposta a essa pergunta retórica feita pelo Espírito Santo é: não há ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de abrir o livro e desatar os seus selos. E aí eu, João, chorei desesperadamente porque não havia ninguém digno. E veio alguém com a mão no meu ombro e disse, um dos anciãos, calma, ele venceu, o leão da tribo de Judá venceu e vem para abrir o livro e desatar os seus selos. E aí ele levanta os olhos e vê um cordeiro
tal qual sido morto, ou seja, um cordeiro recém-imolado, ainda sangrando. E ele chegou perto daquele que está no trono, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, e todos se ajoelharam diante dele, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de abrir o livro e desatar os seus selos. Quando você lê esse texto conectado a João 20 e conectado a Lucas, é que você entende a cena inteira. Qual é a cena que João não havia visto enquanto na terra, mas agora vê pela perspectiva do céu? A de que houve um tempo de espera no céu, entre a morte de Jesus e a ressurreição e a chegada dele no céu. E esse pequeno tempo de espera aparece na cena de João 20. Jesus atrasa a ida e diz para Maria: olha, não me segura mais, porque eu preciso ir ao meu Pai. Vai e conte aos outros. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Ele vai ao céu, ele é recebido por Deus, exaltado como digno, e aí ele volta à terra e fica por mais 40 dias com os discípulos, instruindo para a missão. Então, no contexto da frase que você está colocando, eu tenho essas duas perspectivas, do ir ao céu e do ir definitivamente ao céu. O que, de novo, mostra por que é interessante conectar os textos da Bíblia por inteiro, e não um texto isolado. Ou seja, quando eu me deparo com passagens difíceis que parecem ter algum tipo de divergência, quando eu amplio o contexto da leitura e vejo todos os textos da Bíblia, a história fica muito mais rica, muito mais bonita, e aí a gente percebe as conexões. Por exemplo, eu poderia perguntar lá no capítulo 5 de Apocalipse, qual o único dia na história em que eu poderia ter essa resposta dada? Não há ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de tomar o livro. Olha como contradições temáticas geram problemas para a gente quando a gente perde o contexto. Quem é que estava segurando o livro em Apocalipse 5? O texto diz assim: vi alguém sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Deus. E o texto diz que ele não é digno de abrir o livro. Espera lá, Deus é o mais dignatário de todos, é o sujeito mais alto no universo. E ele não é digno de abrir o livro? Só há um momento na história que a resposta poderia ser essa: não há ninguém digno. Esse momento é qual? Cristo está morto. Está dentro do túmulo. Era sábado. Qual o momento em que ele vence? Amanhã do domingo. Por que ele se atrasa? Porque na outra ponta da história tinha alguém precisando de um abraço. Maria. E ele atrasa um pouquinho a ida ao céu, e João chora nesse ato, porque ele atrasou. Curiosamente, quando João levanta os olhos, chega Jesus, ainda sangrando, ainda com as marcas vivas sangrando, para abrir o livro. Enquanto isso, lá na terra, quem é que estava desesperado? Os outros discípulos. E aí Jesus volta e aparece no cenáculo e eles se acalmam. Então, essas cenas, quando são ligadas, elas mostram que a leitura superficial da Bíblia oferta para a gente dificuldades, exatamente porque a gente, às vezes, não tem a paciência, a perseverança, a determinação de ler o texto inteiro. A gente quer a historinha pronta, mastigada, de presente. Não, a Bíblia não foi dada assim. Ela nem está na ordem. Ela nem está organizadinha. Ela simplesmente foi a junção de todos os relatos e todas as percepções. É o meu trabalho juntar todos esses relatos e todas essas percepções. A mágica está aí. A alegria da descoberta do texto bíblico, cada vez que você percebe, nossa, nunca tinha reparado que isso aqui estava ligado com aquilo. A mágica é essa descoberta. Cada vez que você lê de novo, você vai descobrindo pedaços novos dessa história. Isso é a parte... Alô? Ô, Júnior. Diga, chefe. É o seguinte, eu entendo muito bem, eu compreendo. Eu quero voltar um pouquinho à pergunta da professora Vera. Sim, à vontade. João Almeida, o padre João Almeida, ele traduziu para o português ou para outras línguas? Se você olha o desenho, a tradução que a gente tem disponível de João Ferreira de Almeida, ela está para duas abordagens. O latim como língua formal, ok? E o português. Ok. Então, ele traduziu para o latim
e do latim outros traduziram para as outras línguas, é isso? Na realidade, se a gente olha João Ferreira de Almeida no sentido explícito, português. Tá. Okay? Porque é o seguinte, então eu posso... Ele tem como referência a Vulgata Latina, e esse é um problema, tá? Porque é uma tradução de segunda mão. Tá, ok. Então, tá, porque a minha grande dúvida é o seguinte, eu entendo isso tudo, a gente entende que, de acordo com o restante da Bíblia, de acordo com tudo que você explanou, é evidente que o ladrão não estaria naquele dia, não é? Mas a gente nota que existem outras traduções, em outras línguas, que traduzem da mesma forma. Sim. E daí eu pergunto o seguinte, se existe um erro de tradução a partir do grego e do hebraico, por que isso não foi levantado junto à Sociedade Internacional Bíblica e não foi corrigido? Na verdade, foi levantado. Ó, eu tenho aqui... Tem um sujeito que fez uma tese de doutoramento sobre esse texto. O sujeito chama-se Rodrigo Silva. Tá. E ao fazer a tese dele sobre esse texto, essa tese foi trabalhada dentro da discussão da tradução bíblica, ok? E hoje ela é uma tese pública, no sentido de que há um erro de tradução desse texto, e dentro desse erro de tradução, algumas versões da Bíblia mais novas corrigiram o texto. Em que medida? Corrigiram o texto para a versão original. Ele não tem pontuação, não tem vírgula, segue como um texto diretivo. Ok? Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso, como um texto contínuo, sem a vírgula e sem o quê. Então, isso já foi corrigido em algumas versões, mas não foi corrigido em todas as versões, porque depende de cada uma das sociedades de tradução assimilarem isso e quererem fazer isso. Tá, porque é o seguinte, eu tenho uma Bíblia aqui em francês, sim, que está escrito aqui, traduzido diretamente dos textos originais hebraicos e gregos. Tá? Sim, sim. E daí lá está aqui, então fala, Jesus lhe répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ou seja, aqui está dizendo exatamente como o João Almeida... João Ferreira de Almeida usou. Então precisa saber qual é o detalhe aí? Independente de você buscar na versão original, Elmer, no grego ou no hebraico, no caso específico aí desse texto, no grego, independente de você buscar no grego, para escolher o desenho de tradução, a pontuação do texto ou a semântica da frase dependerá do quê? De uma escolha. Porque no grego não existe pontuação. Ok? Portanto, não existindo pontuação, você tem que fazer uma escolha. A pontuação determina a interpretação. Então, você pode tanto pontuar quanto pode traduzir com um viés de interpretação. Essa é uma escolha do tradutor. Por isso eu digo, tanto faz se você vai ao grego ou se você vai à Vulgata. Se você for à Vulgata, você já tem uma primeira tradução, porque é a tradução para o latim. Se você vai direto ao grego, você tem que escolher o texto. No caso da tradução francesa que você tem, que é igual a que eu tenho aqui, você tem essa complicação. Você vai encontrar a mesma complicação na King James, se você abrir. Sim, e ver o texto em inglês. Por quê? Porque o tradutor fez uma escolha. Agora, o que você tem que lembrar, e aí essa é a parte legal da história, é quando a tradução foi feita. De que data é essa tradução francesa que você está usando? Deixa eu já te mostrar, já te falar. Só olhar na contracapa lá. Sim. Nem todas mostram, mas se essa tiver, facilita a vida. 1969 que eu tenho aqui. 1969 é essa tradução que você está usando ou é a referência de publicação? É a edição ou é a publicação? A única data que tem. Talvez seja a publicação, né? Tem o tradutor? Tem. Luiz Segon. Então, vamos ver a data doutor dele. em teologia. Oi? Luiz Segon,
Doutor em Teologia, é o título dele. Então, vamos lá. Vamos ver a data de nascimento de Luiz Segón e aí a gente mata a dúvida. Ok? Luiz Segón está para que período? Deixa eu ver aqui. 1810 a 1885. Sim. Século XIX. Se nós estamos no século XIX, ele está no período de reforma. Ok? Uhum. Período de reforma é construção teológica. Todos os reformadores acreditavam em que verdade a respeito do céu e a respeito da mortalidade ou imortalidade da alma? Todos os teólogos do período reformista acreditavam na imortalidade da alma e todos eles acreditavam no céu imediato. Ok. Portanto, qual seria com naturalidade a tradução? Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É isso aí. Então, isso é que é a recuperação do contexto histórico, para a gente verificar o desenho. E aí sim você cruza com o desenho temático, para verificar se a tradução está alinhada com o temático. Se ela não está alinhada com o temático, houve um erro de tradução. Perfeito. Okay? Independente se eu usei direto original ou usei o original derivado, ou seja, traduzir a partir da Vulgata Latina. Valeu, Junior. Tranquilo? Valeu. Outra? Temos ainda um tempinho para a saideira? A maior parte dessas passagens difíceis aí, ela tem muito a ver com a morte, né? O próprio Paulo ali, ele fala algumas coisas que tem gente que interpreta como se fosse morrer ou vai para o céu. Não, pelo menos para mim, as passagens mais complicadas são em relação à morte, né? Para mim, um texto que foi mais difícil foi aquela passagem, aquela parábola de Lázaro ali, né? Rico e Lázaro. O Rico e Lázaro. Mas aí eu já, como disse a irmã aí, né? Aquilo ali eu já entendi, para mim já não é mais problema. E aí quando a lição, ela vem falando da dificuldade de compreensão de algumas pessoas, às vezes a gente até critica, né? E uma abordagem lá na lição falando a respeito disso, né? Como é que a gente trata pessoas que têm dificuldade de compreensão. E aí a gente tem que nós mesmos que estudamos a Bíblia, que somos adventistas, a gente tem dificuldades, às vezes nem tanto pela compreensão do texto, mas pela prática daquilo que está escrito. A gente entende, mas a prática não está de acordo com a compreensão. Né? Uma outra coisa que eu percebi na lição, né, foi assim, que a questão da oração, você estudar o texto está difícil com oração, como o Daniel fez, né? Daniel não entendeu, ele começou a orar, até que foi necessário que o anjo mais poderoso do céu viesse para dar a compreensão para ele. Então, é assim que a gente tem que também... Você tocou em alguns pontos que são pontos bastante importantes dessa questão. O primeiro desses pontos é como é que eu lido com os textos difíceis no sentido pessoal. Então, sim, de trás para frente, na tua observação, eu lido no sentido pessoal com esses dois paradigmas, que é o paradigma de aprendiz, enquanto perseverança de estudo, e o paradigma da dependência de Deus para a compreensão. Essa é uma primeira grande questão. O paradigma do aprendiz significa investigação. Nós temos hoje uma facilidade imensa, porque a gente tem acesso à informação, ou seja, eu precisei de 30 segundos para pesquisar a data de nascimento de Luiz Segón. Porque eu não me lembrava isso, mas abençoada a pesquisa em internet, e você tem a data de nascimento e morte dele e está resolvida a conta. Hoje a gente tem livros disponíveis de história aos montes, a gente consegue olhar para o retrovisor e a gente tem a história disponível, o que nos facilita a vida de forma imensa para a compreensão do texto. Então,
Isso tudo nos facilita o modelo de estudo, o modelo de aprendiz. Por outra via, isso nos coloca numa condição, às vezes, de arrogância do conhecimento. E de virar para as pessoas e falar, como é que esse estúpido não compreende o texto? Só que o estúpido sou eu, não é ele. Porque se eu não estou sendo capaz de desenhar um formato de explicação sólida, eu tenho que pesquisar mais para encontrar a explicação. Pode ser que eu nunca encontre essa explicação que satisfaça o outro. Mas eu sempre tenho que me postular na medida de que o outro está num processo. Houve um momento que o estúpido era eu. Então, isso também é a parte da abordagem, que é um segundo ponto importante. Especificamente no ponto que você colocou da parábola de Rico e Lázaro, tem uma coisa muito interessante nessa parábola, que é o esquecimento que as pessoas às vezes têm de que é uma parábola. Elas leem a parábola e esquecem que é uma parábola e interpretam como literal. E não é literal. Jesus estava discutindo. Então, o que eu preciso para entender a parábola de Rico e Lázaro? Lembrar o que estava sendo discutido naquele contexto. O que estava sendo discutido ali era preconceito. Existia uma casta judaica que se achava a salva e uma plebe gentílica ou judaica que não teria oportunidade de salvação. Na parábola de Rico e Lázaro, o que está em discussão é isto. Portanto, quando eu descubro qual é a pergunta da parábola de Rico e Lázaro, é que eu descubro a interpretação da parábola. Primeiro eu preciso resolver o contexto para depois entender o significado. Então, quando você vê ali o texto dizendo os dois morreram e foram para o seio de Abraão, e aí começa uma discussão, a primeira grande pergunta que eu tenho que fazer é, quando alguém morre, vai para o seio de Abraão? Não, ninguém acredita nisso. Então, o texto está fazendo uma ilustração de que os dois morreram e foram sepultados. E aí começa uma lenda tipicamente grega que Jesus traz à tona, e essa lenda grega é, as pessoas morrem e vão para o céu ou vão para o inferno. Ele pega essa lenda grega para brincar com a questão do preconceito. E ele diz o quê? A previsão é que o sujeito bom, o sujeito judeu, ia para o céu. E que o pobre do Lázaro ia para o inferno. E eles descobrem quando acordam que um está no céu, Lázaro, e o outro está no inferno, o judeu. E aí o judeu vai bater na porta do céu para questionar, por que eu estou aqui e não lá? E por que ele está lá e eu não? Esse é o questionamento. E aí Jesus traz à tona que não é porque eu nasci de Abraão que eu vou para o céu, mas porque eu aceitei Deus e os seus parâmetros e vivi isto. Portanto, ele usa uma parábola para ilustrar outra coisa. A grande pergunta é, Jesus acreditava que quem morria ia para o céu? E os judeus acreditavam nisso? Não, ninguém acreditava nisso. Os judeus nem acreditavam na ressurreição. E no caso específico de Jesus, ele nunca acreditou nisso, tanto é que ele disse que é só na ressurreição que vão para o céu. Outra coisa importante é, Jesus em algum momento ressuscitou alguém? Antes do ministério dele? Sim. Se você vai a Judas 9, você vai encontrar Jesus contendendo com o diabo pelo corpo de Moisés. O que significa dizer que só vai para o céu quando ressuscita. Elias foi para o céu, mas foi vivo. E os dois foram vistos no Monte da Transfiguração. Um porque ressuscitou e foi para o céu, e o outro porque foi vivo para o céu, sem ver a morte. Portanto, os dois foram com o corpo que tinham para o céu, independente da transformação que isso tenha ocorrido. O que significa dizer que a parábola é só uma parábola. E o assunto é preconceito, não imortalidade da alma. Vou para a saideira com o texto do Eliezer. O Eliezer postou aqui uma dúvida no chat, e a gente vai com a saideira com esse texto. Professor, em 2 Coríntios 12, 1-6, Paulo está se referindo a ele próprio, dado o que ele diz nos textos anteriores ou subsequentes. Então, vamos ao texto. Alguém abre aí 2 Coríntios 12, 1-6 e lê para nós. E o Eliezer nunca manda questão fácil, né? Ele sempre manda questão hardcore, no nível do doutor. Pode falar, pode ler.
Então, assim, tem uma razão para o Eliezer ter feito essa pergunta. E com certeza ele não fez essa pergunta por saber se era Paulo ou se era alguma outra coisa, porque tem uma segunda camada na pergunta. Então já faz logo a segunda camada, porque a primeira é óbvia. Paulo está falando dele mesmo, quando a gente chega no final do texto, isso fica muito claro. A grande pergunta é, uma vez que esse é o desenho, qual é o problema? Que eu responder que é Paulo, esse desenho vai ofertar. E aí a gente descobre as razões ocultas da pergunta do Eliezer. Se está aí, Eliezer, se está aí, escreve a razão da sua pergunta. Eu acho que você está sem áudio. Se tiver com áudio, fala. Se tiver sem áudio, escreve. Qual é a tua motivação para a pergunta? Se quiser mandar o áudio no próprio WhatsApp também, pode mandar. Das duas formas chega. Enquanto isso, eu vou falando de algumas coisas de complicação nesse texto. A primeira grande complicação nesse texto é se no corpo ou fora do corpo. Que é uma das grandes discussões que esse texto traz. Não está na pergunta central do Eliezer, mas é uma das grandes discussões desse texto. Se eu digo no corpo ou fora do corpo, qual é o complicador? A complicador é exatamente o fato de que existiria um espírito separado do corpo. É isso que Paulo quer dizer? Ou Paulo está simplesmente contestando a cultura? Quando alguém pergunta, você foi no corpo ou fora do corpo? E ele simplesmente se restringe a dizer, eu não teria como saber. Ou seja, uma resposta retórica. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que na crença particular da época dele, e principalmente na crença particular de Paulo, o processo da visão é um processo real, uma experiência real. Ou seja, é tão real quanto se eu tivesse ido mesmo. A pergunta é, se ele teve a visão e não saiu do lugar onde ele estava, como é que ele poderia ter chegado ao terceiro céu? E aí isso gera essa indagação. Como é que é possível uma experiência real sem eu sair realmente de onde estou? Não há ciência que explique isso. E, portanto, a explicação de Paulo é retórica. Não dá para eu saber como essa experiência se deu. E aí ele brinca com esse texto dessa maneira. Sim, como a Renata perguntou, sim, poderia ter sido através da mente. A pergunta é como isso aconteceu. Não tem como você explicar como se dá o processo. Entenderam a questão? Eu estava só lendo a questão do Eliezer ali. Então, assim, a primeira grande questão do texto é essa, é que Paulo oferta esse tipo de dificuldade ao usar a retórica. Só que tem um detalhe importante na questão, que é o verso 1. O verso 1 diz assim, se necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei, e aí vem uma questão, passarei as visões e revelações do Senhor, com a acraseada. O que ele está dizendo aqui? Eu vou falar daquilo que são as visões, ou seja, eu vou falar do plano metafísico. Por que ele pontua assim esse texto? Tudo que vier daí para frente, Paulo está chamando do quê? Visões e revelações do céu. Portanto, embora ele não saiba explicar como uma visão acontece e como se dá a revelação, o fato é que ele viu e experimentou. E aí o que ele está dizendo? Isso é motivo de gloriar-se. Afinal de contas, quem teve a experiência de ver o terceiro céu? De encontrar Deus face a face? Isso já seria motivo suficiente para eu bater no peito e dizer, eu pude. Portanto, do que Paulo está falando? Do verso 1 ao verso 6. Do quanto ele é grato por essa experiência de ter visto Deus e de ter visto o céu. Essa é a essência do texto.
O problema é que as pessoas, quando escutam Paulo falando disso, querem saber o quê? Como é que aconteceu? É a grande questão do ser humano. A gente quer sempre saber como as coisas são. A gente estuda profecias, quer saber como vai ser. A gente estuda a Bíblia, quer saber como se deu. A gente estuda sobre o pecado de Lúcifer, quer saber como é que foi possível. A gente estuda sobre a vinda de Jesus como humano e quer saber como é que foi esse hibridismo Deus-homem. A gente quer saber o como. E a Bíblia não se preocupa com o como, ela se preocupa com o que e com o porquê, e não com o como. Algumas coisas do como são reveladas, mas não todas. E aí, nesse sentido, fica sempre o hiato, sempre o espaço de uma pergunta não respondida. Que pergunta é essa? Como é que foi? E Paulo se limita a uma resposta retórica. Não sei. Não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei te explicar. Eu só sei que eu vi. Eu só sei que eu passei por isso e isso foi um privilégio, que eu poderia até bater no peito e me gloriar, mas eu reconheço a minha finitude e reconheço a minha indignidade, portanto, não é para minha glória que isso aconteceu, é simplesmente porque Deus é bom demais comigo. Esse é o texto, essa é a forma como Paulo ilustra as revelações de Deus e a revelação do céu, que tem a ver com a lição que a gente estudou. Eu deveria ter a mesma percepção de humildade quando eu descubro uma verdade bíblica. Que fantástico que Deus me permitiu entender. Que fantástico que Deus me propiciou a experiência. Ou seja, a grande lição para essa semana é: eu me vejo assim diante da Bíblia, como alguém que tem a oportunidade de aprender de algo que é infinito na nossa finitude. Se sim, essa é a parte fantástica do modelo. Se não, a gente vai ter frustrações no estudo e vai esbarrar com dificuldades ao longo do tempo. Okay? Espero que a lição tenha servido para inspirar a gente no sentido da compreensão. Sim, Renata, ele usa muito desse recurso de falar na terceira pessoa, não só ele, como outros autores. João usa muito disso, de falar na terceira pessoa, como uma forma retórica, uma forma de humildade, de expressão de humildade. Em vez de falar de si mesmo, fala do outro, do terceiro personagem. Então, essa abordagem é uma abordagem de humildade de alguns autores bíblicos, que se veem como indignos frente ao texto. Que isso sirva de inspiração para a gente continuar estudando, continuar aprofundando na leitura da Bíblia. No mais, nos vemos na semana que vem, na lição da Escola Sabatina, ou hoje à tarde, para quem quiser continuar fazendo perguntas, às 4h30 no Nada a Ver. São todos bem-vindos na classe lá às 4h30. Ok? Oramos? Para terminar. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos do acesso à tua palavra, do acesso à informação, da possibilidade livre de podermos estudar e discutir sobre os temas bíblicos. Dá, Senhor, que tudo isso renove a nossa esperança e confiança em Ti e principalmente nos prepare para o Teu reino, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.